Fantastic Four número 19 foi publicado pela Marvel Comics em julho de 1963, criado por Stan Lee e Jack Kirby. A ideia desse vídeo não é analisar esse quadrinho, principalmente pela idade que tem e pela época em que foi publicado. A ideia é te contar a história onde, pela primeira vez, foi apresentado um personagem que se tornaria um dos maiores vilões da história da Marvel, mas que, por enquanto, é só o faraó Rama-Tut. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E se você quer ajudar o canal a crescer, dá uma olhada nas recompensas do clube de membros ou em outras formas de ajudar que estão aqui na descrição. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa em Nova York, com o Quarteto Fantástico na atualidade, no ano de 1963. Reed Richards, o Senhor Fantástico, Sue Storm, a Mulher Invisível, e Johnny Storm, o Tocha Humana, procuram por Ben Grimm, o Coisa, que passava o seu dia de folga com a sua namorada Alicia. O Tocha Humana é quem o encontra e diz para que ele venha rápido ao quartel do Quarteto Fantástico e que ele leve Alicia com ele. Ao chegar, Reed conta por que mandou chamar o Coisa até no seu dia de folga. Acontece que Reed e Sue foram passear no Museu de História na noite anterior e ali o Senhor Fantástico viu algo que lhe chamou a atenção. Na área de história egípcia, um dos hieróglifos mostrava um tipo de substância que aparentemente restaurou a cegueira de um faraó durante uma era quase desconhecida do Império Egípcio. E como Alicia, a namorada do Coisa, é cega, talvez eles consigam alguma forma de restaurar a sua visão. O problema é que essa substância só existia naquela época, naquele tempo. Mas Reed Richards tem uma solução para isso. Quando o Doutor Destino os atacou pela primeira vez um ano antes, mais ou menos, ele tinha uma máquina de viagem temporal no seu castelo. E o seu castelo foi abandonado. Então eles poderiam usar essa máquina para ir até a Era dos Faraós e conseguir essa substância para restaurar a visão de Alicia. Assim, o Quarteto Fantástico invade o castelo abandonado do Doutor Destino e encontram a sua máquina de viagem temporal. Com isso, eles indicam para Alicia os botões que ela deve apertar para enviá-los ao passado. E mais importante, para 24 horas depois, trazê-los de volta ao presente. Então, com tudo preparado, eles partem para essa viagem. Num piscar de olhos, os Quatro Fantásticos são levados ao tempo dos faraós. Mais especificamente, num período de tempo onde não existiam registros históricos. O problema é que ao chegar, o quarteto é atacado por um exército usando armaduras e lanças que não existiam naquele período de tempo. Até mesmo com bigas, esse tipo de carruagem de duas rodas. Os heróis conseguem se esquivar de todos os ataques, mas rapidamente os seus poderes começam a falhar. Tocha Humana perde as suas chamas, o Coisa fica mais fraco, Reed perde a sua elasticidade e Sue não consegue mais ficar invisível. Assim, eles são capturados pelo exército e levados até a presença do faraó, o grande Rama-Tut. Só que o mais bizarro é que depois de se apresentar, Rama-Tut diz que conhece aqueles heróis. Esses são o Quarteto Fantástico. Era muito estranho alguém num passado distante conhecer o Quarteto Fantástico. Então Rama-Tut revela que derrotou os quatro com uma arma de raios ultradiodo, inventada no ano 3000. Ou seja, Rama-Tut também é um viajante do tempo. Seu nome é Nathaniel, e no ano 3000 o seu mundo era glorioso, totalmente de paz e de progresso, e ele odiava isso. Nathaniel via filmes e registros antigos e queria viver aquelas aventuras, naquela época como quando existia o Quarteto Fantástico.
Assim, um dia ele visitou as ruínas de um castelo antigo de um antepassado e encontrou planos para a criação de uma máquina do tempo, a primeira criada pela humanidade. Então, ao recriá-la, ele fez modificações na sua parte externa e a deixou com a aparência de uma esfinge. Assim, ele foi até o Egito Antigo, onde, com o seu conhecimento avançado, ele se tornaria um conquistador. Mas ao chegar, a esfinge teve um pouso forçado e foi danificada. Inclusive, Nathaniel sofreu uma lesão nos olhos nesse momento, ficando parcialmente cego. De qualquer forma, com as suas armas tecnológicas, ele dominou os nativos e os tornou em escravos. E ali, eles tinham uma raríssima erva que foi afetada pela radiação da máquina temporal, e isso lhe deu poder de restaurar a sua visão, o que foi visto como um milagre. Assim, ele se tornou o faraó Rama-Tut. Enquanto contava sua história, Rama-Tut é atacado por Reed Richards, que tenta pegar a arma tecnológica, mas foi em vão, e os 4 são afetados mais uma vez. Eles são obrigados a seguir ordens agora, mesmo contra sua vontade. Seus corpos seguiam um comando, mesmo que a sua mente não quisesse isso. O Coisa é colocado para trabalhar no sol com os escravos. Reed ia servir como muralha contra os seus inimigos. O Tocha Humana seria o bobo da corte e Sue Storm seria a nova esposa de Rama-Tut. Tudo parecia perdido, até que de repente o Coisa volta espontaneamente à sua forma normal por causa de uma imensa exposição ao sol do Egito. Assim, ele escapa das suas algemas e ataca os guardas, conseguindo chegar na sala do trono e surpreendendo Rama-Tut. Ben Grimm recupera aquela arma tecnológica, liberando Johnny e Sue Storm. Só que ao ver que o quarteto estava livre do seu controle, Rama-Tut foge por uma passagem até a sua esfinge. Os 3 heróis procuram por Reed Richards e o encontram servindo de escudo para ataques de um exército de rebeldes, de inimigos do faraó. Um ataque que era quase um apocalipse. De qualquer forma, com aquela arma tecnológica, os 3 libertam o Senhor Fantástico. E juntos, mais uma vez, eles correm atrás de Rama-Tut. Ao chegar na esfinge, eles percebem que o seu interior é todo tecnológico. E ali, num visor, Rama-Tut diz que o quarteto arruinou seus planos de conquista. E algum dia, ele vai destruí-los. O quarteto chega no núcleo da esfinge, mas não há tempo suficiente. Porque Rama-Tut ativa aquela cápsula que era de fato a máquina de viagem temporal. E ele foge para outra época. Os heróis estavam a salvo, e Sue Storm aparece, mostrando o que encontrou numa das salas da esfinge, o restaurador de nervo óptico, para curar a visão de Alicia. Com sucesso, eles precisam fugir dali rápido, porque de repente a parte interna da esfinge começa a explodir. Acontece que todo o equipamento de Rama-Tut e todos os seus registros foram destruídos. Por isso, não existia sinal da sua existência na época atual. De qualquer forma, os 4 seguem até o ponto onde a máquina do tempo os levaria de volta até o presente, até 1963. O problema é que, ao chegar, a substância que iria restaurar a visão de Alicia não estava mais ali. Então Reed entende que a máquina do tempo não poderia funcionar em substâncias radioativas. Só que, sabendo que existe algo do tipo, o Senhor Fantástico não vai descansar até recriar a substância no seu laboratório. E um dia, ele vai restaurar a visão de Alicia. E é desse jeito que termina a história. A primeira aparição de Rama-Tut tem um roteiro bem simples, mas que é reflexo da época. Acontece que a revista do Quarteto Fantástico era o berço de novos heróis e vilões, e com o tempo esses personagens foram sendo mais desenvolvidos, inclusive com alguns retcons. Essa história em si não sofreu tanta alteração, mas o personagem foi cada vez mais expandido e se tornou um dos maiores vilões dos quadrinhos da Marvel. Ele se tornou
Kang, o Conquistador. E esse período com Ramatut, inclusive no Egito, foi expandido também quando houve a ascensão do Apocalipse. Mas para falar de Kang e de Apocalipse, isso é história para outros vídeos. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.